Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que está vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, a nós, né? Que Deus fortaleça, dê saúde, muita paz. Quero agradecer a vocês que têm me apoiado, me incentivado. Quero agradecer a vocês por cada uma das mensagens que eu tenho. Sabe o tanto que é importante para mim aquelas mãozinhas de amém, que vocês mandam? Aquele positivo, aquilo é muito importante. Eu sei que você deu minha mensagem, que não é minha, a mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus. É muito importante para mim saber que ainda tem pessoas que nos acompanham, apesar que tem alguns que acham que não é, que o que eu faço não é bom, que se eu estivesse gravando pegadinha seria melhor para mim, tinha muito mais visualizações. Mas eu gosto de brincar, mas eu gosto da coisa séria também. Eu tenho meu momento de brincadeira que é muito pouco, muito pequeno. Quando reúne a família toda, eu brinco. Todo sábado nós vamos fazer o culto aqui em casa. Eu, meus netos, minha esposa, meus filhos. Eu brinco com eles, depois a gente brinca. Não é pouco. Às vezes é alguma coisa engraçada, às vezes é alguma coisa que um fica com raiva, não da minha parte. Neto desse juventude, vocês sabem como é que é, né? Então, mas eu gosto de brincar. Mas a gente tem que falar sério na nossa vida. Tem que pensar sério. O tempo não está brincadeira. Vamos gravar o vídeo? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pelo teu presente, pela tua misericórdia. Obrigado pela noite de repouso que me concedeu, Pai. Obrigado por a família abençoada, a minha família de sangue e a minha família das redes sociais, Pai. Essas bênçãos que tu colocou no meu caminho. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser Deus santo de nós pecadores. O Senhor tem visto a minha falha, a minha fraqueza. Eu peço perdão por cada uma delas. Eu perdoa a minha casa, perdoa meu pai. E temos que ter esse teu Espírito para pelas nossas falhas. Fala conosco, Pai, hoje no livro, na carta do apóstolo Paulo Romano, capítulo 10, versículo 13, versículo 9, 10 e 13. Fala também no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 13, para exaltação, para consolo, para edificação, e a vontade do Senhor e não a nossa. Amém. Eu quero pedir desculpa, irmão, pelo vídeo de ontem. Chegou pessoa aqui em casa, não tem que entender que eu gritei, algumas palavras, algum grito. Tem hora que, se vou desligar, para mim fica complicado eu gravar de novo. Então eu peço desculpa a vocês. Ontem eu achei, por causa da pessoa que veio, achei melhor passar vergonha com vocês do que gravar de novo. De ontem falei, não foi bom. Depois veio mais à noite, meus netos começaram a brigar aqui, eles moram aqui comigo, estudando, eles estão passando um tempo aqui. O pai afastou, né? Está fugindo, porque dívida de droga. Esse, mesmo que eu falei com minha filha, mesmo que ela aceite de volta, eu não quero ele aqui mais. Aí ela vai ter que mudar, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Vamos lá, carta. Então eu peço desculpa pelo dia de ontem, pelo vídeo. Carta do apóstolo Paulo Romano, capítulo 10, versículo 9, 10 e 13. A saber, que com a sua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração crês que Deus o ressuscitou de todos os mortos, será salvo. Esse é o que os hebreus não quis saber, entender que Jesus veio para a salvação, que Jesus é Filho de Deus. Nós sabemos, e nós confessamos que Jesus Cristo, ele se humilhou, ele se entregou por nós, para a nossa libertação, para nos salvar. Jesus Cristo é aquele que venceu a morte por nós.
Ele desceu ao mais fundo e tomou as chaves da morte, do inferno e venceu a morte por nós. A salvação, ela é individual. Se você crer, você será salvo. Se não crer, você está buscando condenação para você mesmo. Eu não estou falando que você está condenado se você não crer. Quem julga é Deus. Mas você está buscando condenação para você mesmo. Versículo 10. Visto que com o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, com o coração, nós cremos para a justiça de Deus, para a nossa salvação. Com a boca nós fazemos confissão e nós conhecemos, entendendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que fez homem, habitou no meio de nós, foi crucificado, ressuscitou, intercedeu e está dentro do Pai intercedendo por nós, que nos salvou da lamaçal do pecado, das imundícias desse mundo. E se nós cremos, nós confessarmos com a nossa boca, cremos com o nosso coração, e confessarmos com o nosso coração e com a nossa boca, a salvação, ela está aí. É necessário obedecer, crer e obedecer e seguir os estatutos de Deus. Hoje nós encerramos, vamos encerrar a carta aos Hebreus no capítulo 3, hoje é o último capítulo de Hebreus. Tem poucos livros ainda para ser fechado. Vamos lá? Carta aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 1. É só tem um versículo mesmo, só. Ele é completo, capítulo 13. Exortações finais. A carta aos Hebreus, alguns falam que foi Paulo que escreveu, mas ninguém sabe ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Eu tenho uma Bíblia que fala que pelos escritos, pelo jeito que está as traduções, fala que é Paulo, mas ninguém sabe ao certo quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. O importante é que uma carta que foi deixada para nós, onde nós vimos as visões, né, as revelações, as exortações, com muito espírito, com muita sabedoria, ensinamento bom, seja quem foi que escreveu, foi pelo Espírito de Deus. O importante é que nós sabemos que a hora que estava escrevendo, quem estivesse escrevendo, Deus estava com ele. O Espírito de Deus estava colocando, dando sabedoria, entendimento, um jeito para que ele escrevesse o melhor para nós entendermos melhor. Exortações finais. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque com ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adultos, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Então aqui a conduta do cristão, lembrados dos presos, nós tivemos presos com ele, sofrer com ele nas prisões, apesar de nós estarmos livres, mas nós estamos aqui sofrendo pelos presos, talvez um amigo, um parente, um conhecido. Não esqueça de hospedar as pessoas, mesmo sem saber muito hospedar os anjos. Nós vamos ver essa palavra lá quando Jó, lá em Sodoma, ele hospeda um anjo para a salvação de Jó. Venerado seja honrado seja o matrimônio
o leito sem mácula. Parece que se dá uma prostituição para os adultos, Deus o julgará. Quem não usa adultos, quem não usa o matrimônio, não venera o patrimônio, não honra o patrimônio, Deus o julgará. A justiça de Deus vem sobre aquele que defrauda, que desonra os mandamentos do Senhor, as leis que deixou através. Sermos vós como sem avareza, sem usura, contentamos com o que temos, porque ele disse, não te deixarei. Se tem falta, pode ter certeza que Deus supra, disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, Deus está sempre com você, ele não desampara, não deixa a avareza, o furo, a ganância de lado, a qual muitos se contaminam e se perdem, muitos vão à prisão, né? Versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Isso é verdade. O Senhor é o nosso ajudador. Nas lutas, na falta de alimento, na falta de força, seja lá em que for, Deus é o nosso ajudador. Ele é a nossa proteção, o nosso guarda fiel. Nós não devemos temer o homem, mal que o homem possa nos fazer. Porque o homem não pode fazer mal nenhum, a não ser que Deus permita para que nós sejamos aprovados. Prova para nós sermos aprovados. Mas lembre que Deus está sempre ajudando. Então nós somos perseguidos nessa terra. Você é perseguido na sua família, talvez, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Mas é Deus quem te ajuda, é Ele que está te protegendo, que te guarda, Ele que te dá força. Lembrava dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai dos vossos pastores. Hoje nós vemos pastores causando escândalo. Lembra dos vossos pastores, que ele subia monte, passava horas, madrugada, orando por ti, por mim. Atenta para a maneira de viver o que é certo. Jesus diz o que ele manda fazer, faz, mas não haja como ele age. Não julgue ele pelos erros dele. Mas se você tem sabedoria e acha que possa converter, ore por ele, fale com ele. Se ele aceitar, bem, você faça a sua parte. Mas lembre sempre, seu pastor, lembre do sumo pastor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que nos ensinou a orar, nos ensinou a sua prática, nos curou, nos libertou. Lembra, principalmente do sumo pastor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Jesus, Deus, amor. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Ele não tem fim, não tem começo, não tem fim. Ele é sempre, ele vai ser. Ele é eterno. Não vos deixei levar em redor por doutrina vã, várias e estranhas, porque bom é que o coração me fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam os que a eles se entregam. Não se deixe levar por doutrina que não são ensinamentos de Deus, que não são enviados por Deus, doutrinas vã, doutrina que enche os nossos egos, doutrina que diz que pode andar de qualquer maneira, que isso é pecado, isso pode, isso não é pecado, isso pode. Não se deixe encher por isso, porque isso vai fazer mal à tua alma, como alimento.
e como alimento vencido, ela vai fazer mal. Assim a doutrina de tudo pode, tudo está certo, tudo está bom, essa doutrina vai matar a tua alma, vai te criar na fé. Cuidado com doutrinas que enchem o nosso ego, que nos enchem, mas nos mata espiritualmente. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aqui fala, na lei, os animais para queimar o pecado, nós vamos ver isso lá no Levítico, número não tem não, Levítico, Êxodo, nós vamos ver. Os animais que eram sacrificados pelo nosso pecado, o corpo era queimado fora do arraial, fora do muro da cidade, para a expiação do nosso pecado. Jesus Cristo, sendo o sumo cordeiro imaculado, ele também foi morto fora do muro da cidade. Estamos mostrando os animais que eram queimados fora do arraial, expiação do nosso pecado do povo, era maldito. Jesus Cristo morreu fora do muro da cidade. Ele se tornou maldição por causa de nós, do nosso pecado, da nossa avareza, da nossa ganância, da nossa usura. Jesus Cristo é o sumo pastor. Não se esqueça dele. Ele orou por nós quando ele esteve em terra, nos ensinou a orar, nos ensinou a proceder com a vontade de Deus, andar direito. Nunca se esqueça dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a futura. Nosso tempo aqui não é permanente. Esse corpo vai perecer. A nossa alma tem que buscar uma morada no futuro. Nós buscamos a morada para nossa alma, a promessa está na glória com o Senhor. Nossa luta é por isso, para a nossa salvação da nossa alma. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor e fé, por fruto dos lábios que confessam seu nome. Então, não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque os tais sacrifícios Deus sagrado. Obedecei os vossos pastores, sujeitavos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Lembre sempre dos seus pastores, os ensinamentos que dá, examinando a Escritura. Se sair dos padrões da Bíblia, dos padrões de Deus, chame, converse com ele, mas não vai fazer rodinha e criticar. Lembre que ele pagou um preço para chegar até ali. Teve um preço. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Essa oração, ele está pedindo oração por ele, pelo escritor. E orar por aqueles que estão com ele. Essa oração, você vem, é pedindo oração por nós pedimos oração por nós. Para que Deus nos fortaleça, nos dá força, nos dá sabedoria para exercer o ministério que Ele nos deu, de sabedoria e amor para com as pessoas necessitadas, para
ser um verdadeiro cristão nessa terra. Essa é a mensagem da carta aos Hebreus. No capítulo 13, hoje nós encerramos o livro de Hebreus. Fechamos mais. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Obrigado por mais um dia. Que a tua graça permaneça com cada um de nós, nos fortalecendo para a glória do teu santo nome. Obrigado por tudo, Pai. Irmãos, a vinda de Jesus Cristo é certa e está próxima. Vamos nos preparar para encontrar com o Senhor. Jesus te ama, eu também te amo em Cristo Jesus. Um abraço, irmão Jorge, uma ótima terça-feira. Que Deus os abençoe.